O saquinho de roupas sujas é um item indispensável na hora de compor o enxoval de bebê. E na aula de hoje eu vou te ensinar a produzir mais um item para você adicionar aí no portfólio do seu ateliê. O saquinho de roupa suja impermeável, fofo, delicado, vai fazer toda a diferença aí no seu ateliê. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Toda terça e sexta, pontualmente ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira, às 18 horas, 6 horas da tarde, a gente tem live para costurar juntas e conversar muito. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com as linhas correntes. Então vem com a gente! Para fazer o nosso passo a passo de hoje, a gente vai utilizar os materiais da linhas correntes. Vou estar utilizando a linha Drima e também a linha laranja. Vou estar utilizando alfinetes e também eu utilizei o cortador da Prim para poder cortar todo esse material que você está vendo aqui. Vamos estar utilizando faixas de tecido e aí eu compus, tá? Com o tecido que eu escolhi como principal. Eu cortei essa faixa o dobro do tamanho do meu saquinho. O meu saquinho aqui, ele tem 35 de largura, o meu tecido pro saquinho, por 40 de altura, tá ok? E aí eu cortei a minha faixa aqui com 70 por 8 centímetros. Escolhi cortar aqui 3 faixas, combinando com a composição do tecido principal. Vou estar utilizando essas florzinhas aqui, ó, feitas de fita de cetim, para dar uma delicadeza e uma finalização no terminal da cordinha que eu vou utilizar. A cordinha aqui para amarrar o nosso saquinho, eu cortei 2 vezes a medida aqui do nosso saquinho mais 10 centímetros. Então, ela tem aqui, ó, 90 centímetros, passa 10 centímetros, 2 vezes de 90 centímetros, o cordão de cetim. O material que a gente vai utilizar para fazer o saquinho: uma face, ela tem 35 por 40 centímetros, essa é a parte que vai ser a parte de trás, e a parte da frente, ela mede 35 por 45 centímetros, um pouquinho maior, tá? E aí, como eu vou fazer o meu saquinho impermeável, porque é algo que as mamães adoram, eu tô utilizando aqui o nylon 600, você pode utilizar também bagum, pode utilizar o nylon emborrachado e aquele material impermeável que seja mais fininho, tá ok? Até o plástico leitoso também dá certo. Aqui a medida tá de 35 por 40, 2 faces. Pessoal, então agora nós vamos franzir aqui as faixas de tecido. Então a faixa aqui que tava com 8, eu dobrei ela ao meio e passei. E aí, ó, a gente vai fazer isso daqui, ó, a gente vai reduzir a faixa para que ela fique, ó, na largura aqui de 35 centímetros do nosso tecido. Vamos fazer isso com as 3 faixas. Aí eu vou colocar esse babado verde na primeira risca que eu fiz e vou costurar. Pessoal, com babado costurado, agora aqui, ó, eu vou dobrar o meu tecido. Dessa forma aqui, ó. E aí, eu vou passar uma costura que cubra essa daqui que eu prendi o babado. Essa costura eu fiz de meio centímetro, agora eu vou passar uma costura de 0,75. Feito isso, meu tecidinho vai ficar assim, dessa forma, ó. E aí, agora, eu vou repetir o mesmo processo aqui. Agora, eu vou colocar o tecido amarelo e vou costurar bem na linha. E depois eu vou rebater. E depois eu vou fazer o mesmo com rosa.
Pessoal, olha que lindo que tá ficando. O acabamento fica todo embutido de um lado. Do outro lado também, ó, tudo embutido. E agora aqui eu vou para a última faixa, que é a rosa. Eu decidi intercalar dessa forma, porque essa minha faixa aqui, ó, é a única que tem pozinho. E essas duas são lisas. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessas outras duas faixas. E agora o meu último babado, vou fazer a mesma coisa e vou costurar. Pessoal, então limpei aqui, ó, todos os fiapinhos de tecido. E aí, por que eu fiz dessa forma? Porque caso de repente você não queira colocar forro, já tem acabamento aqui na parte de trás. Então, essa é a parte da frente. Vou passar uma costura aqui, ó, na lateral para deixar certinho aqui os meus babados de um lado e do outro. Pessoal, então aqui com a minha parte da frente do saquinho pronta, eu vou pegar aqui, ó, o meu forro. E aí, ó, eu vou alinhar ele aqui e vou alfinetar a parte de baixo. E aí, agora eu vou passar uma costura aqui. Lembra sempre de fazer o retrocesso no início e no final da sua costura. Pessoal, então agora aqui, com o meu saquinho à frente pronta, eu vou alfinetar toda a minha peça, vou costurar os 3 lados, deixando a parte de cima sem costurar. Aí a gente vai fazer o retrocesso para iniciar e finalizar a costura. Com a parte do saquinho externa de tecido costurado, eu vou repetir o mesmo processo com o material sintético. A única diferença é que na hora de costurar o material sintético, a gente vai deixar a largura do nosso ponto para 4 milímetros, tá? A gente não pode fazer um ponto fechadinho, como esse que eu fiz, senão você vai serrilhar o seu material. Aí a diferença no material sintético é que a gente vai usar clips, porque se você colocar alfinete, você vai furar o seu material. E como eu tô costurando no avesso, eu não preciso aqui usar o calcador de teflon, o meu calcador consegue deslizar facilmente. Prontinho, tá costurado aqui. Aí, eu deixo o meu saquinho dessa forma, tá? Avesso desse lado, essa parte do impermeável. E eu vou pegar aqui, ó, e vou desvirar a parte do tecido, a parte externa do meu saquinho. Coloquei a minha etiqueta durante a costura. E agora eu pego o meu saquinho, ó, e eu vou vestir ele aqui dentro. Aí, vou acertar aqui as costuras. O material sintético, eu deixo ele fechadinho. O tecido, eu abro a costura, tanto de um lado como do outro. Agora, eu vou tirar minha mesa extensora. Porque daí eu deixo o braço da minha máquina livre, isso facilita para costurar. E agora aqui eu vou começar a costurar. Nessa etapa eu vou deixar o meu ponto a largura em 3,5 milímetros.
Pessoal, deixei uma abertura aqui para desvirar e por essa abertura eu venho aqui, ó, até o fundo do meu material e vou desvirar a peça. Com a peça desvirada, pessoal, eu vou vestir e vou colocar toda a parte do saquinho, né, que é a parte permeável, para dentro. Quem achar melhor, mais fácil, pode aquecer também com um secador que facilita na hora de você desvirar. Porque daí amolece um pouquinho o plástico e facilita. Mas se você deixar uma abertura legal, você desvira tranquilo. Ó, as costurinhas aqui batendo dos dois lados. E agora aqui, ó, eu vou ajeitando. Pessoal, então agora aqui, ó, é hora de passar uma costura rebatendo e fechando essa abertura que a gente deixou para desvirar. Pessoal, então passei essa primeira costura bem na beiradinha, tá? Que é pra poder fechar aqui a abertura. E agora eu vou passar uma costura com uma diferença de pelo menos, tá? 1 centímetro a 1,5 centímetros. O que eu faço? Eu vou pegar a minha agulha, vou colocar ela toda para o lado esquerdo e aí eu coloco essa base do calcador na linha que eu costurei anteriormente. A hora que você passar na união das costuras, faz um retrocesso, tá? Tanto de um lado como do outro lado também. Como eu esqueci de fazer esse lado, eu vou fazer agora. Aqui eu iniciei, finalizei, fiz o retrocesso na união das costuras. E desse lado de cá, quando eu passei a costura, eu também fiz um retrocesso para travar essa costura aqui. Agora, com desmanchador, eu vou abrir aqui, ó, esses pontinhos. Por isso que é importante a gente travar essas costuras. Por isso que eu falei pra vocês deixarem o tecido aberto, porque isso facilita aqui, tá? Porque a gente vai estar colocando o nosso cordão de cetim por esse lado e pelo outro lado. Então, pode abrir as costuras na união dos dois lados. Agora aqui, ó, peguei o meu porta-fios. Peguei o meu passador de fios e agora eu vou começar a passar ele aqui. Por isso que é importante, gente, esse espaço ser de mais ou menos 1,5 centímetros, porque senão essa argolinha aqui, ó, ela não passa aqui dentro, tá? Então, eu vou passando aqui, vou passar e vou sair com ele nesse mesmo buraco. Ó, quando eu passar aqui, eu vou direto. Terminei aqui, eu vou juntar as duas pontas e dou um nozinho para não escapar. E aí, eu vou repetir o mesmo processo, começando por esse outro lado. Passo em tudo e saio aqui. Pessoal, então, finalizado, aí, ó, é só puxar que fecha o saquinho. E aí, aqui na ponta, pra dar uma bossa, eu vou costurar de um lado uma florzinha e do outro lado outra florzinha. Assim, faz um acabamento e deixa ainda mais delicada a minha peça.
E, gente, olha que delicadeza que fica aqui a nossa peça. E é aquilo que eu sempre falo, o charme das peças de bebê é a gente encontrar harmonia na delicadeza na hora de compor aqui os nossos tecidos, os aviamentos, o pomponzinho e até mesmo a linha que você vai costurar. E é isso, pessoal, viram que dicas imperdíveis para você, além de produzir a sua peça, também destacar ela na hora de fotografar e mostrar para o seu cliente. Eu sempre falo que a gente não vende um produto, a gente vende uma fotografia, então ela tem que destacar o melhor do nosso produto sempre. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aqui abaixo eu estou deixando para vocês o site das linhas correntes e aproveita para deixar aquele seu curtir também se você gostou dessa aula. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!